Um jovem de 24, 25 anos, por mais técnica que ele não tem experiência ainda da complexidade da vida, que doenças que virão, os familiares, amores perdidos, decepções, frustrações, e isso vai tornando a pessoa madura e vai gerando também um leque de oportunidade, vai ampliando o repertório de vida dessas pessoas. Mas seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu vou te ensinar a obter maior engajamento e produtividade do seu time. Aqui falando Rômulo Frota, e hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de você aprender a obter engajamento e produtividade em um time com membros de diferentes gerações. Isso mesmo, diferentes gerações. Eu sei que é realmente um desafio para muitos gestores e para muitas gestoras. Eu observo que há muitas vezes uma lacuna na conexão com o pessoal mais jovem. Inclusive, se você fica naquele meio, eu vou trazer aqui alguns padrões de gerações. Quando a gente fica naquele meio entre as gerações, a gente fica às vezes um pouco desconectado, porque é um tipo de comunicação para os de uma geração posterior e um tipo de comunicação para uma geração anterior. Sério? Precisa falar diferente para pessoas de diferentes gerações? Sim, precisa, e é o que nós vamos, é uma das coisas que nós vamos ver hoje. Então, olha, vamos avaliar esse desafio. Eu espero que as técnicas e os conhecimentos que a gente vai ver aqui, e também os exemplos, possam ser úteis para vocês, porque próximo ano já chega com novidades, e as pessoas mais jovens cada vez mais entrando no mercado de trabalho. Precisamos realmente nos adaptar a esse panorama. E, embora seja desafiador, será que tem algum bônus? Me conta aí, será que tem algum bônus? Mas antes da gente avaliar isso, eu vou te pedir para você... Olá, Neuza, boa noite, Luiz, sejam bem-vindos. Eu vou pedir para que você compartilhe com os seus amigos gestores, compartilhe com outros líderes, compartilhe também com os membros do seu time, porque se você for gestor ou gestora e estiver nesse momento obtendo dificuldades no relacionamento, na comunicação com o time, porque muitas vezes não é necessariamente o relacionamento, mas a comunicação. E como essa comunicação precisa atender determinados critérios, quando não atende, o resultado não é o que a gente espera. Então, quando o resultado não é o que a gente espera, tende a, quando isso se repete, minar um pouco o relacionamento. Faz sentido? Ou seja, se você é uma gestora, se você é um gestor e, por exemplo, delega determinadas coisas ou passa alguns direcionamentos, dependendo da forma como você vai comunicar, e, como eu já disse, existem características diferentes entre as gerações, então, dependendo da forma como você vai comunicar, pode ser que você não consiga fazer com que a outra pessoa absorva realmente o que você queria passar. Não é porque a sua comunicação era ruim, não. É porque requer que a gente atenda a determinados critérios, compreenda determinados perfis com base nessas gerações, para que a nossa comunicação chegue até eles da forma como a gente espera que seja assimilada. Então, a gente está crente que passou ali a informação toda direitinha e, de repente, horas depois ou dias depois, a gente vai verificar e parece que foi entendida completamente contrária, ou então você não obteve aquela entrega que você havia pedido. E quando isso acontece reiteradas vezes, porque, veja bem, se você não obtém um determinado resultado fazendo uma determinada estratégia, obviamente, se você continuar com aquela estratégia, você não vai obter resultado diferente. Faz sentido? Se você, por exemplo, calça um sapato que tem um solado liso e você costuma, por exemplo, suponhamos que a garagem da sua casa é um tipo de azulejo que é um pouco liso quando está molhado, e quando chove, vez por outra, você leva uma queda com esse sapato. Então, o que é mais interessante de você fazer? Tomar cuidado com esse sapato para andar nesse piso quando chove, ou é mais interessante ou você trocar de calçado
botar um que não deslize dessa forma, ou o que é mais eficiente ainda, você trocar o piso da sua casa por um que não cause acidentes. Então é isso que a gente vai ver. Vamos ver essas estratégias. Olha só, será que tem bônus? Eu já perguntei no início. Será que tem bônus ter pessoas jovens no time da gente? O que é que vocês acham? Diga aí, Neuza. Luiz, meu amigo Luiz, o que é que você acha? Você acha que tem bônus ter pessoas jovens dentro do time? Olha, a minha opinião é a seguinte, a minha opinião é alinhada realmente com técnicas de liderança bem eficientes, e eu vou dizer para vocês o porquê que essas técnicas de liderança eficientes entendem que é realmente interessante ter pessoas jovens no time. E não só pessoas jovens, mas ter diferentes gerações dentro do time. Olha, a gente já sabe que a diversidade ela é interessante para quebrar o viés inconsciente, para fazer com que a gente tenha pensamentos diferentes, tenha opiniões diferentes, tenha culturas diferentes, tenha vivências diferentes. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente saia daquele padrão de olhar só em uma direção. Porque quando a gente olha só em uma direção, é como se fosse 50-50, 50%, 50% de probabilidade. Você pode ter 50% de probabilidade de estar, isso no melhor cenário, 50% de estar em um caminho que é certo e 50% de um caminho que é errado, digamos assim, que não vai ter o resultado que você queria. E quando a gente tem mais opiniões, mais pontos de vista, mais vivências, culturas diferentes, a gente tem mais pontos de vista que podem somar esse repertório, e mais cabeças juntas fazem com que a gente tenha um leque de opções maior. Porém, se essas cabeças a mais pensarem do mesmo jeito que você não vai ter um leque de opções a mais. Você vai ter um leque, talvez, de nuances, talvez de algumas diferencinhas no mesmo caminho que você está indo. Como se você estivesse seguindo numa estrada e ao invés de você ir no meio da estrada, alguém que está com você que pensa no caminho daquela estrada igual como você, mas quer que a gente vá um caminho um pouquinho mais para a direita, mais dentro daquela estrada. Faz sentido? Mas todos vão, se os membros pensarem como você, todos vão seguir naquela mesma estrada. Porém, se tiver pessoas que pensem diferente, culturas diferentes, vivências diferentes, pode ser que naquela estrada um deles diga: olha, tem aqui uma outra estrada aqui, que me parece que leva um atalho até o caminho mais na frente, porque essa estrada lá na frente ela vai fazer uma curva grande. Então, se a gente seguir por esse atalho, vai ser, talvez seja mais rápido a gente chegar lá e a gente se desgaste menos. Aí vai ter alguém que quer ir nessa direção, que vai dizer: não, mas o caminho é esse porque a gente sempre foi por aqui. Então chega uma outra pessoa que diz: não, mas na verdade não é nenhum desses dois caminhos, é esse outro atalho aqui que é mais vantajoso. Enfim, vão surgindo várias possibilidades e que o time, além de ter mais opções de escolha, ele vai aprendendo cada vez mais, vai criando mais inteligência de descobrirem estratégias juntos. Então, branco, preto, homem, mulher, branco, negro, homem, mulher, as variadas opções sexuais que possam haver, idades jovem, mais jovens. Eu vou trazer aqui as características para a gente não ficar dizendo que é novo ou velho, tá bom? Então, didaticamente, tradicionalmente, a gente tem aquela história da geração X. Eu vou trazer aqui da X para frente, não querendo desprivilegiar os baby boomers, mas é porque fica muito parecido, né? Tem uma certa, vamos dizer assim, uma interseção entre os baby boomers e a geração X, que herdam algumas características ali. Eu não quero aqui ficar esmiuçando essas características ao pé da letra, porque não é meu interesse também rotular, porque as idades, as faixas de idade que são classificadas, essa geração X, Y, Z, e já tem a alfa agora, é mais ou menos uma média, uma faixa etária média ali de idade tal a idade tal. Não necessariamente, exclusivamente, a pessoa vai ter aquele comportamento rígido, um sistema fechado naquela idade.
tá? E outra coisa, não é porque a pessoa está dentro dessa faixa etária que necessariamente ela vai ter esse mesmo perfil de comportamento igual a de todos os demais, tá bom? Porque nós temos a nossa individualidade, vai depender também da vivência da pessoa, o meio, o ambiente, o ecossistema em que ela estava, se ela era jovem, muito jovem, se ela, por exemplo, ela era da geração Z, mas herdou os comportamentos, a cultura de pessoas que ela convivia muito, da geração X, ou então da geração Y, que a gente vai já falar aqui. Então isso muda o panorama, eu não quero aqui rotular, e eu sugiro também que vocês não rotulem pelo seguinte: existem jovens que, embora muito jovens, como os da geração Z, que de 12 a 25 anos, que, claro que a gente vai tratar aqui dos que já estão no mercado de trabalho, já têm idade para trabalhar. Então, embora eles tenham uma característica tal de muita objetividade, de não ter muito apego ao local de trabalho, por mais que seja interessante, e o desapego que eu falo não é de responsabilidade, não. Muito pelo contrário, eles são responsáveis, porém são desapegados no seguinte sentido: se aparecer uma outra opção, outra oportunidade, que eles se sintam bem em ir para outra oportunidade, independente do valor que eles recebam lá, independente do dinheiro, eles se desapegam mesmo, porque o interesse de alguns, da maioria deles, o perfil característico deles é que eles não estão interessados em colocar o dinheiro acima do bem-estar. Então, mas vai haver jovens que, nessa faixa etária, que podem fugir essa regra, que não, eu tô interessado realmente em mais dinheiro, ou então, não, eu vou me apegar aqui porque aqui eu me sinto bem e tem outros locais que eu poderia ir, mas aqui eu gosto das pessoas e tal, e eu vou ficar aqui sem interesse em sair daqui logo. Então, alguns fogem essa regra do desapego. Então, vamos lá, vamos avaliar aqui só para a gente ter uma ideia dessas gerações. A geração X é a geração dos 42 aos 57 anos, aproximadamente. A geração Y é dos 26 aos 41 anos. Geração Y também chamada de Millennials, eu acho legal esse nome. Os Millennials são de 26 a 41 anos. E os da geração Z são de 12 a 25 anos. Então, eu estou aí na geração X, de 42 a 57, porque eu tenho 49 anos. Então, eu tenho essa experiência, eu tive essa experiência interessante, ainda tenho hoje, de trabalhar com pessoas bem mais jovens e um pouco mais experientes do que eu. Já tive a diferença, a faixa etária já foi bem maior, a diferença entre as idades foi bem maior no passado. Tive a oportunidade de trabalhar com essas pessoas também, então eu tenho essa experiência nessas características que eu vou passar para vocês agora, independente dessas descrições de faixa etária, metodológicas que fazem a gente ter um panorama ali interessante, pela experiência, alinhado, obviamente, às características que os estudiosos trazem sobre essas questões. Vou traçar para vocês o perfil, mas mostrando para vocês qual é o grande lance de como vocês devem agir com relação a essas pessoas menos experientes, tá? Eles têm um grande bônus, realmente eles têm um bônus, porque esse pessoal da geração Y, mas principalmente da geração Z, pela experiência que eu tenho, pessoal da geração Z, que é de 12 a 25 anos, então esses jovens, olha, eu vim até a caráter hoje, não sei se vocês já viram aqui, ó, o Bart Simpson, já vinha a caráter. Então, esses mais jovens, a partir ali de 20 anos, por ali, que é o pessoal que eu tenho experiência desses da geração Z, eles pegam as coisas muito rapidamente, tá? Muito rapidamente. Eles têm uma objetividade fascinante. Eles não temem errar, pelo menos como os da geração Y e principalmente os da geração X, eles não temem esse erro, porque as gerações anteriores, a geração X e a Y, nós fomos meio que treinados para a gente não errar. Treinados para, aliás, não é treinados para não errar, treinados para termos medo de errar. São coisas distintas. Uma coisa é ser treinado para não errar e outra é ser treinado para
ter medo de errar. Essa é terrível. Ser treinado para ter medo de errar. Então, nós, a geração X, a geração Y, nós tivemos meio que esse direcionamento de mentalidade para que a gente tivesse medo de errar. Então, os que tiveram esclarecimento, os que tiveram treinamento, tiveram leitura complementares, fugiram dessa amarra, fugiram dessa prisão, que realmente gera um sofrimento muito grande, porque o profissional, quando ele teme o erro, quando ele tem medo de errar, ele reduz a capacidade cognitiva dele, ele deixa de ser mais inteligente, ele abre o leque de criatividade, ele perde a possibilidade de abrir o leque de criatividade, de abrir a questão da neuroplasticidade, de ser capaz de aprender mais coisas, de ter mentalidade de crescimento. Então esse medo de errar escravizou e escraviza muitos da geração X ainda e também os millennials. Mas alguns millennials, né, realmente, porque os millennials são de 26 a 41 anos. Então, essa faixa etária de 26 até alguns anos mais à frente, eles já estão livres dessa prisão, desse medo de errar, pelo menos a maioria dos que eu tive contato. E já os millennials mais próximos ali dos 40, 41 anos, aí eles já pegaram essa prisão, essa tradição do medo de errar. Então, esses da geração, os mais jovens da geração Y, os millennials mais jovens, eles já não têm esse medo de erro, eles pegam as coisas muito rápidas, eles são muito objetivos, mas aqui já começa a surgir as primeiras observações acerca desse detalhe da objetividade deles. Porque veja o seguinte, como eles são muito objetivos, a gente precisa passar uma comunicação que seja objetiva também, mas que ela não perca informação. Uma coisa é você reduzir a comunicação do que você vai passar, e outra coisa é você reduzir de forma a dispensar elementos que são necessários para que a pessoa entenda. E alguns deles, pelo menos uma grande parte, não é que eles não queiram fazer algo a mais. Eu vejo muitos conflitos de alguns gestores e algumas gestoras porque realmente pedem, olha, eu pedi o estagiário, por exemplo, que eu vou falar em estagiários porque os estagiários são, na prática, são os mais jovens dentro do time. Faz sentido para vocês? Embora tenha até aquele filme bem interessante que são os estagiários, que eles vão lá para uma empresa, eu acho que é o Google, é bem interessante, eles já têm uma idade de mais experiência e é bem interessante esse filme. Mas enfim, a gente sabe que na prática os estagiários são os mais jovens que estão na faculdade e ainda estão fazendo, inclusive alguns usam o estágio como atividades complementares da faculdade, enfim. Então, exemplificando, tem até aquele ditado, o erro é sempre do estagiário, né? Não, isso é a perversidade, os estagiários, pelo menos os estagiários jovens que eu tenho e já tive, os elogio bastante porque realmente são dedicados, eles pegam as coisas no ar. Agora, a gente tem que ser objetivo de tal forma que a gente entenda que quando eles não fazem a mais do que o que a gente pede, é porque essa característica deles, da objetividade, faz com que eles executem o direcionamento objetivo. Então eu vejo muitos conflitos porque, vejam bem, os millennials mais experientes, os millennials, quando eu disser mais experientes, a gente já sabe que são os millennials mais antigos, tá bom? Então os millennials mais experientes e os da geração X, os mais jovens da geração X, a partir dos mais jovens da geração X, eles têm esses conflitos porque na época deles, na época que eles eram mais jovens ou então que eles eram estagiários, por exemplo, já que o caso é esse o exemplo, o gestor deles, na época não era gestor, era chefe. O chefe pediu uma coisa e eles tinham que fazer aquilo que o chefe pedia e outras coisas periféricas do que o chefe pediu. Ou seja, eles tinham uma capacidade de iniciativa que abrangia assuntos periféricos, por exemplo. Porque o chefe dizia, olhe, você, por favor, faça isso e tal, tal, tal. E quando esse colaborador vinha e trazia o que foi delegado, o chefe dizia, sim, mas
e com relação a isso. Ou seja, esses colaboradores dessa época foram treinados para você entregar o que foi pedido e mais do que o que foi pedido. E muito mais do que o que foi pedido. Isso não é de forma alguma equivocado, muito pelo contrário. Isso faz, inclusive, com que o profissional se destaque. Quem é dessa época, que traz essa tradição até hoje, sabe que realmente os profissionais que entregam mais do que o que foi pedido, eles se destacam. Isso é óbvio. Inclusive, são os que, ao longo do tempo, vão elevando, vão galgando ali degraus, vão atingindo estágios de serem gestores, desenvolverem a liderança. Enfim, isso aí é bem claro e realmente é interessante, é um direcionamento bom para o profissional que ele entregue a mais do que o que foi pedido. E ele tem que entender que isso é bom, é para ele, não é para o gestor, isso é bom para ele, porque o destaca, eleva a motivação dele, eleva a satisfação, enfim. Só que esses mais jovens, os millennials mais jovens, eles já vêm com essa característica mais diferenciada, que não é que eles não tenham capacidade de iniciativa, eles têm capacidade de iniciativa, mas me parece que ao longo do tempo, essa tradição meio que, inclusive depois do isolamento social, ela foi que meio ficando ali silenciada e os jovens fazem realmente, eles buscam fazer, os que buscam fazer a mais do que fazem, eles têm uma determinada limitação a nível de enxergar mais lá na frente, ver passos adiante. E aqui eu não estou querendo criticar, não estou querendo julgar, não estou querendo dizer que é bom ou que é ruim, eu estou direcionando aqui para os líderes, para as gestoras e para os gestores, para saber como é que eles vão se organizar com relação a isso. Aqui vocês sabem que o direcionamento é fugir do controle externo. Ah, ele é assim, não devia ser assim. Cara, esquece isso. Isso é querer controlar as pessoas e as situações. Você só vai obter uma coisa com essa história de querer controlar as coisas e as pessoas. É o seu desgaste, porque você não vai controlar ninguém. Você acha que vai estar controlando, aí quando você perceber que você não está controlando, você vai se desgastar porque você acha que a pessoa está fazendo de propósito e tal. Mas é porque você não entendeu ainda que essa linha, essa ponte que você está indo, esse caminho que você está indo para querer controlar, ele gera desconexão, ele não gera conexão, ele gera desconexão, gera muito estresse, obviamente, e desgaste. Desgasta, você vai obter desengajamento, vai obter improdutividade. Então, fora desse contexto de controle externo. Esses mais jovens são o que são e a gente tem realmente que se adaptar a esse roteiro. Tudo bem, claro que não está satisfazendo a cultura, as necessidades do time, obviamente, nós não somos obrigados a ficar com alguém que essas características não estão agradando. Porém, algumas vezes os conflitos não é porque o jovem, o mais jovem, ele é ineficiente. É porque o gestor, às vezes, ou a gestora, quer que a coisa seja feita de um jeito, eles fazem de um jeito que é mais objetivo e dá certo, e quando não dá certo é porque, muitas vezes é porque o gestor ou a gestora não tem a concepção, não tem a noção de que eles têm essa característica, não vou dizer limitação, mas que tem essa característica, esse perfil da coisa ser objetiva. Você tem que realmente, pelo menos, educar no sentido de, dependendo da cultura do seu time, para que essa pessoa ele não faça só aquilo, ele observe os passos ao redor daquilo para que ele consiga fazer isso, para que ele consiga ter mais iniciativa. O que ocorre é que alguns gestores dizem assim, não, mas na minha época quando eu era estagiário, então quando eu estava iniciando como colaborador ou colaboradora, eu fazia muito mais do que o meu chefe pedia e sempre era assim, me pedia tal coisa, eu já avaliava todo o roteiro, avaliava tudo, as consequências seguintes, as consequências paralelas também.
Aí esses gestores querem que agora esses jovens tenham o mesmo comportamento. Então você tem que entender que se você for ficar trocando esses jovens em razão desse tipo de comportamento, pode ser que você vá ter que fazer um turnover aí, uma rotatividade muito alta dentre os mais jovens no seu time. Vai demorar você fazer uma cultura, vai ter perda de dinheiro, obviamente, vai ter improdutividade, porque você vai acreditar que é individualmente um determinado membro que é daquele jeito e os outros não serão. Então, a gente tem que levar em consideração a característica média, vamos dizer assim, a característica do perfil, para que a gente tenha adaptabilidade para gerir essa situação e quando vier um outro que fuja desse roteiro, porque acredite, lógico que tem, inclusive os que eu tenho hoje, os que eu tenho hoje no sentido de que os que trabalham no time hoje, eles são bem agilizados, eles são... Alguns jovens parece que já vêm com toda a técnica pronta, na verdade é essa, parece que eles não têm experiência de vida, claro, um jovem de 24, 25 anos, pode ter, por mais técnica que ele não tem experiência ainda, a complexidade da vida, que as doenças que virão, os familiares, amores perdidos, enfim, decepções, frustrações, isso vai tornando a pessoa madura e vai gerando também um leque de oportunidade, vai ampliando o repertório de vida dessas pessoas. Mas, tecnicamente, eles parecem que já vêm com tudo pronto. A visão de alguns é interessantíssima, parece que fizeram dezenas de cursos já, então é impressionante. Por isso que eu disse que a gente não tem como a gente rotular, é só para a gente ter noção do perfil da maioria, para que a gente saiba como desenrolar esse contato. E aí você, líder de um time onde tem millennials e geração Z e tem a geração X, você obviamente vai precisar utilizar de um repertório diferente. Porque, por exemplo, esses da geração X, eles, na maioria das vezes, eles não têm muita familiaridade com a tecnologia. E já os millennials mais jovens e os da geração Z, eles já têm muita facilidade com a tecnologia. Então, é interessante num time como esse, porque essas trocas de conhecimento, elas enriquecem o time, porque os mais velhos vão passar ali alguns direcionamentos, algumas visões baseadas na vida deles, na estratégia, no roteiro de vida, que vai enriquecer ali o repertório dos mais jovens, e os mais jovens podem ali contribuir também com os conhecimentos aí tecnológicos, com as novas culturas, com as tendências que estão vindo aí. E falar em tendência, agora a gente já viu aí sobre o Quiet Quitting, que é aquele esquema de que o profissional ele faz exclusivamente o combinado, ele não faz nem menos, mas também não faz mais. Então imagina um jovem que já tem esse perfil de objetividade, que não é como os profissionais do passado, que o chefe pedia, que na época era chefe, como eu já disse, pedia uma coisa e o profissional levava 10. Então, imagine isso, e eu não estou voltando aqui, ressaltando que eu não estou julgando, estou só traçando a característica para que a gente possa se adaptar, porque tem grandes bônus, eu já falei, vou repetir de novo, eles são agilizados, eles são corajosos, eles não temem o erro, mas eles não são também irresponsáveis, não é? Eu vou fazer de qualquer jeito porque eu não tenho medo de errar. Não, não é isso. Eles buscam a qualidade. Eles buscam a qualidade, só que eles buscam a qualidade com coragem. Eles não buscam a qualidade com medo que os millennials mais experientes e os da geração X tinham, ou têm ainda. Então esses mais jovens, os millennials mais jovens, eles têm responsabilidade, mas com coragem. E esse é um perfil que é super interessante de a gente ter realmente, porque inclusive querer fazer um trabalho assertivo, um trabalho bem feito, mas com coragem, isso eleva muito a qualidade, porque eles vão poder executar o senso criativo, eles vão poder avaliar outras possibilidades, diferentemente de alguns mais experientes que
às vezes ficam muito engessados, e também eu não estou querendo caracterizar no geral, estou só dizendo que, pelo menos a experiência que eu tenho e nos estudos que a gente faz nas leituras, eles têm realmente essa característica de, muitas vezes, inclusive, os mais experientes, os bem mais experientes, eles têm medo de fracasso, têm medo de erro, porque tem essa questão da competição no mercado de trabalho. Então eles não querem perder o espaço para os mais jovens, e um erro deles, para eles, na cabeça deles, pesa muito mais do que um erro para um jovem. E a gente sabe que em alguns lugares realmente no mercado de trabalho, um mais experiente cometer alguns vacilos ali, alguns equívocos, tem um peso maior do que um jovem cometer, um menos experiente cometer alguns equívocos. A gente sabe disso. Então, nesse panorama do Quit Quiet, o que é que a gente pode fazer? Aqui eu digo para vocês claramente que o grande lance é a comunicação. O grande lance é a comunicação, não tem como fugir disso. A gente precisa ser claro, a gente precisa ser objetivo. E eu recomendo o seguinte, não tenha medo de redundância. Por que eu falo isso? Eu utilizo isso, eu não tenho medo de redundância. Quem trabalha comigo sabe, eu não tenho medo de redundância, e eu utilizo a redundância tanto para os meus colaboradores como para os meus gestores. Eu não tenho o menor problema em eu perguntar mais de uma vez e dizer, poxa vida, você ainda não entendeu. Eu não tenho o menor problema com isso. O meu problema, aliás, não é problema, é a solução, é querer confirmar que a comunicação que eu recebi foi a comunicação que a outra pessoa realmente tinha a intenção de me passar. Porque a gente precisa entender o seguinte, que a gente fala, o receptor, que a pessoa que recebe melhor a mensagem que a gente fala, somos nós mesmos. Inclusive tem até aquele ditado que a gente fala para nós, a gente não fala para o outro, a gente fala para nós. Porque o pacotezinho das ideias, o pacote mental já está todo pronto aqui. Pra gente não precisa nem falar, basta dizer, é isso. E a gente já sabe porque o pacote mental está todo feito. Só que as pessoas não leem o que está na nossa mente. A gente lê a expressão facial, que a gente já falou sobre isso e depois vai falar mais detidamente, que é a teoria da mente. Mas a gente não lê, mas a teoria da mente não é ler mente. Então a gente não lê a mente do outro. O pacote mental, o pacote com as informações está na cabeça do outro. Mas eu preciso passar a comunicação verbal da forma que o outro entenda. E da mesma forma, o outro, quando passa uma comunicação para mim, por exemplo, quando um gestor passa um dos meus gestores ou os meus gestores passam uma comunicação para mim, se eu desconfiar que eu tenho alguma dúvida com relação àquilo, ou se eu desconfiar que aquela comunicação possa ter mais de uma interpretação, veja bem, preste muita atenção no que eu vou te dizer, porque essa estratégia você vai precisar usar com os millennials mais jovens e com os da geração Z. Então, se eu desconfiar que a mensagem que foi me dada, que a delegação que me foi dada, pode ter mais de uma interpretação, eu pergunto, eu deixo claro aquilo, às vezes eu até repito. Então, quer dizer que o senhor ou a senhora quer que seja isso. Exatamente, pronto, aí eu confirmei. Só que esses millennials mais jovens, eles não têm essa característica. Eles não têm essa característica de confirmação. A não ser os que vão assistir aqui agora, e eu espero que vocês absorvam isso, porque vai ser interessante para vocês, mais jovens, terem esse roteiro, porque vai realmente te poupar de muitos equívocos, vai te poupar de retrabalho, inclusive. Então, eles não têm, de forma nata, de forma já fazendo parte do perfil deles, eles não têm esse comportamento. Então, como eles não têm esse comportamento, o que é que acontece? Nós, gestores, nós precisamos confirmar que eles receberam a nossa ideia. Entendem? Já que eles não têm essa sacada de confirmar com a gente, por exemplo, eu chegar para um estagiário ou um membro mais jovem do time e dizer, passar uma delegação, enfim, a gente traçar um roteiro do que ele precisa fazer. Alguns, a maioria, não tem essa sacada de dizer, Rômulo, então você quis dizer isso, tal, é dessa forma, e isso assim, tal também, e se for assim, eles não têm, na maioria das vezes, como perfil padrão, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, eles não têm essa característica.
Então a gente vai ter que passar a coisa mais clara e confirmar esse recebimento. Mas, Rômulo, eu vou ter que fazer isso. Olha, se você quer o engajamento e a produtividade, você vai ter que fazer isso porque isso é um investimento que não vai ser todas as vezes que você vai fazer isso. Você, para um determinado ponto que já é padrão nas coisas que são feitas, você vai explicar daquele jeito e vai, da sua forma, na sua estratégia, você vai verificar se aquela mensagem foi recebida. E aquela que já é, vamos supor, já cotidiana, aquela a pessoa já aprendeu e você não precisa mais ficar repetindo. Pelo menos teoricamente, e depende também da forma que você se comunicar. As outras que forem surgindo, com o tempo e um período bem curto, esses profissionais eles já vão perceber que tem esse padrão de comunicação. Eu te garanto que eles vão absorver, porque, por exemplo, lá no nosso time, esse padrão já é realmente bem comum, a gente confirma, inclusive até repetindo as palavras ou então o que foi digitado, o que foi enviado, a gente confirma. Então quer dizer que é isso, tal, 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 tal. E olha, isso tem uma eficiência muito grande. E é um investimento tão pequeno, um investimento tão curto, você repetir, confirmar, repetindo o que a pessoa disse. Então quer dizer que é para fazer isso, tal, tal, e não essa outra coisa. E se for escrever também, é um investimento tão curto e vai te poupar de desgaste, vai poupar o colaborador, o membro do time, de retrabalho e, consequentemente, vai poupar de desgaste. Isso vai gerar uma conexão maior também. Isso vai gerar uma produtividade sem retrabalho, ou seja, vocês vão produzir mais e se desgastando menos. Então essa é uma das estratégias que a gente pode realmente utilizar. E com os que têm mais experiência, tem uma característica que é bem interessante neles, obviamente que eu não ia deixar de falar aqui dos que são mais experientes, dos millennials mais experientes e também dos da geração X, que é o seguinte: se você for líder de um dessas, se você for um líder, por exemplo, um millennial mais jovem, ser líder de um millennial mais experiente, ou então de um da geração X, vai acontecer uma seguinte característica: eles vão te questionar, eles vão te colocar à prova algumas vezes, porque de vida você é menos experiente do que eles. Por mais técnico que você seja, vai haver uma espécie de questionamento porque você não tem experiência. Então eles acreditam que, alguns acreditam que, alguns não, eu digo que a maioria realmente, eles acreditam que você precisa ter experiência de vida para estar naquele direcionamento, para aliar com aqueles conhecimentos técnicos. Mas isso também eu vou te confortar aqui que essa característica é só durante os primeiros contatos, é só durante um tempo, realmente um tempo curto, inclusive. Depois que você demonstrar que você não está ali para competir com esses mais experientes, que você está ali no espírito de time, no espírito de equipe, você está querendo fortalecer a cultura do time, eles vão perceber que eles vão perceber que eles podem te auxiliar com a experiência que você ainda não tem. Olha que coisa legal, que coisa bacana. Aí alguém vai estar dizendo assim: não, mas isso é coisa de filme, então isso é coisa de livro, não existe isso na prática. Existe sim, com certeza. Inclusive, eu já vi episódios assim e já aconteceu comigo também. Já trabalhei com pessoas que a diferença de idade era bem interessante realmente, mais experientes do que eu, e me auxiliaram muito com conhecimento, trocando experiências, demonstrando onde foi que eles acertaram, que eles erraram, e não foi só comigo, já vi vários episódios desse jeito. Então acontece muito. O grande problema, a grande barreira para acontecer isso, eu te digo, é exatamente o gestor, a gestora. Porque muitos se sentem inseguros e quando começa logo esses testes, digamos assim, os mais experientes querendo ali te testar, querendo ver se você é bom emocionalmente, porque os mais jovens, se eles não têm um treinamento, por exemplo, de inteligência emocional, obviamente, teoricamente, a probabilidade é muito alta, realmente,
que eles não vão ter uma estrutura emocional interessante pelo seguinte aspecto, e bem simples. Eles não tiveram ainda as vivências mais complexas, o conjunto de muitos episódios que gerou ali um aprendizado das consequências dos acertos e dos erros com relação a esses rompantes emocionais, essa falta de gerenciamento emocional. Então, se são mais jovens que não têm treinamento de inteligência emocional, a probabilidade muito grande é que eles realmente sejam instáveis emocionalmente. Então, quando surgem alguns testes desses, eles já ficam ali realmente desestabilizados e nessa falta de gerenciamento emocional, nesses momentos é que já começa a haver ali o início de uma desconexão, o início de um mau relacionamento. Então o grande lance é você entender, você líder mais jovem, que também esses mais experientes, eles podem fazer esses testes no início, mas dependendo de como você agir com relação a isso, de como é que você vai ser o protagonista dessa história, não com reação, mas com ação. Reagir nesse momento significa que você está se defendendo e ao mesmo tempo contra-atacando. Então, o grande lance é você administrar, gerenciar isso, porque se você gerenciar isso, o efeito vai ser o contrário do que você imaginava. Vai haver uma grande conexão e esses mais experientes vão realmente enriquecer o seu roteiro, porque a experiência deles é fantástica e você aliando o conhecimento deles com a técnica, com a energia, com a jovialidade aí desses menos experientes das gerações Y e Z, você vai realmente fortalecer uma cultura bacana. Eu, particularmente, sempre tive muita sorte, graças a Deus, de estar realmente no meio entre gerações mais velhas e mais experientes, né, vamos dizer, mais experientes e menos experientes. Eu faço realmente, isso era intuitivo, eu nem percebia isso, depois foi que com os conhecimentos, com os estudos, eu vim perceber o quanto isso é importante, mas eu fazia isso de forma intuitiva, sem imaginar que era importante. Eu sempre quis estar com pessoas mais experientes do que eu e também sempre fiz questão de estar com pessoas menos experientes, mais jovens do que eu. Sempre, sempre, sempre. Ao longo desde a fase adulta, por exemplo, se eu tinha 30 anos, eu ia atrás de fazer amizade, me aproximava, deixava que as pessoas se aproximassem de 16, 17, 18, 40, aí as de 20, 25, 30, enfim. Sempre me faz bem estar perto também de pessoas mais jovens. As mais jovens, menos experientes, e as mais experientes, as de idade, sei lá, 10, 20 anos a mais do que eu, daí para frente. Então é fascinante porque você tem esse leque de repertório valiosíssimo, porque a experiência deles é fantástica, a vivência deles é fantástica, a energia também é fantástica, conseguida ali com os passos valiosos da vida. E os mais jovens também têm essa energia boa, essa energia de coragem, essa jovialidade, essa potência de pensamento, de criatividade. Então, fascinante. E por isso que eu digo, ressalto que é importantíssimo você ter pessoas menos experientes e mais experientes no seu time. Agora, você precisa ter esse roteiro de se conectar. Os mais velhos, você, quando passar um direcionamento, os mais experientes, me perdoem, os mais experientes, quando você for passar um direcionamento, for delegar algo, você vai precisar ser não tão objetivo, mas com informações interessantes, não tão objetivo como você foi com os mais jovens, com os menos experientes, repetindo, objetivo, mas sem perda de comunicação, sem perda de informações necessárias para eles. Mas com esses mais experientes, você vai ter que passar essas informações de uma forma mais detalhada. Porque, inclusive, eles têm um roteiro mais amplo e eles têm uma avaliação de consequências maiores. Faz todo sentido isso, obviamente. Então, você já precisa ali delinear, parar as arestas, para que não fique também um repertório muito amplo, porque senão você vai passar vai delegar um ponto e aquilo vai
ampliar para outras possibilidades e não é o que a gente quer, porque é investimento de tempo desnecessário. E eu falo isso para aqueles, obviamente, que não implementam os workframes como os workframes das metodologias ágeis, que aí já é um outro roteiro. Esse roteiro que eu estou passando é realmente para quem não usa esses frameworks, mas se estiver utilizando esses frameworks, é interessante já ter também essa convicção de que o que está ali escrito, o que está ali delegado pode gerar outras interpretações. Alguns equívocos que eu percebo também é porque, dependendo do framework, é colocado algo como se fosse claro para todo mundo, mas não pode ser claro para todo mundo da mesma forma, obviamente, porque as pessoas pensam diferentes, cada um de nós é exclusivo em razão das vivências que nós temos, dos pensamentos que nós temos, da mentalidade que nós temos, da genética que nós temos. Então, também para quem usa frameworks, esse tipo de framework, é interessante vocês levarem isso em consideração com relação à comunicação com os millennials mais jovens, os da geração Z e também os da geração X, os mais experientes, e os da geração Y, os mais experientes dela também. Então espero que vocês implementem isso, vão observando, qualquer coisa depois me dá o feedback, se houve algum acerto, se houve desacerto, se tiver havido, tiver alguma dúvida de como a gente pode modular, pode mandar lá no inbox, lá no direct, que eu te respondo com certeza como é que você vai alinhar, dar a característica da situação lá, o perfil, a circunstância, como é que foi que houve, o que foi que aconteceu, para a gente ver o que é que a gente pode fazer. Porque muitas vezes o equívoco é realmente do gestor, da gestora. Eu falo isso porque eu já cometi muitos equívocos desse. Também já acompanhei gestores que acreditam estar passando a comunicação perfeita, mas é o contrário, a comunicação completamente deficiente. E quando a gente vai mostrar os pontos, o gestor, a gestora, realmente, alguns não querem aceitar de forma alguma. Não, estava certo, era isso aqui, qualquer um teria entendido. Não querem aceitar. Alguns gestores realmente são bem resistentes com relação a isso, e já outros nem percebiam que tinham realmente esses detalhes a serem aperfeiçoados, e quando percebem, poxa vida, eu não havia percebido isso. Então esse é o grande lance, abra sua mente, tenha e alimente uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade que faz você aprender cada vez mais, não se engesse no que você aprendeu até agora, tem muito mais coisa para você aprender em vários pontos da vida. Então, fiquem todos com Deus, todas com Deus. Tchau, tchau.